Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora, feliz, do nosso encontro para conversarmos sobre os assuntos mais palpitantes do nosso país, né? Essa grande família chamada Brasil. Faz 43 anos que estamos sem a Elis Regina, uma cantora que extrapolou as fronteiras do Brasil. Sucesso no Olympia, na França, nome falado comparado com as maiores cantoras de música popular do mundo. Elis Regina de Carvalho Costa. Nasceu na Vila do IAPI, no Passo da Areia, bairro onde eu morei quando estava na faculdade de jornalismo. E tem algo mais ainda em comum. Meu pai a apresentou no seu programa de auditório na Rádio Independente, acho que foi em 1957 ou 58. Ela devia ter uns 14 anos, era grande estrela, ou 13, do Clube do Guri, do apresentador Ari Rego, na Rádio Farroupilha, em Porto Alegre. Foi o Clube do Guri que a revelou para o mundo. Elis Regina é tida como o topo das cantoras brasileiras. Nos deixou num 19 de janeiro de 1982. Com 36 aninhos. E hoje também faz 6 anos que morreu o ministro do Supremo, relator da Lava Jato, Teori Zavascki. O avião que o levava para Paraty, do Campo de Marte, em São Paulo, com meia hora de voo, bateu no mar, quando se preparava para pousar. Morreu ele e 4 pessoas que estavam no avião. Foi um fato que mudou, marcou muito, provocou mudanças na história contemporânea brasileira, na história política brasileira. Teori Zavascki, morto, foi substituído, era governo Temer, Temer indicou seu ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Então, a morte de Teori Zavascki abriu vaga para Alexandre de Moraes, há 6 anos. Muita coisa mudou desde então. Não esqueça de se inscrever, de juntar-se a nós e, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. Bom, não tem como. O primeiro assunto, gente, o que foi aquilo lá em Davos, né? Declaração do Haddad, dizendo que ele não compra de empresa de direita, em outras palavras. Um recado assim para os empresários, terrível. E a Marina Silva dizendo que tem 120 milhões de brasileiros com fome, assustando investidores, turistas estrangeiros. Não vou para lá porque vão me pedir comida. Eram 33 no discurso de Lula, passou a ser 120 em 15 dias. Agora, Lula, na entrevista que deu para a Globo News, falou em 105 milhões de pessoas com problemas de insegurança alimentar. Bom, mas eu estou lembrando disso por quê? Porque o presidente da República não ficou atrás dessas coisas malucas que não devam ser ditas. Eu concordo com muita gente que diz que o que ajudou a Bolsonaro a perder a eleição foi falar certas coisas que não poderiam ser ditas. E agora está aí, a gente está vendo. Olha só o que ele disse. Depois de ter dito no discurso de posse que teto, né, o teto era, não sei se era imbecilidade que ele disse, eu até anotei aqui, que o teto de gastos era uma estupidez, né? Isso ele falou lá no discurso de posse, uma estupidez chamada teto de gastos que haveremos de revogar. Aí foi aquela correria. Agora, imagina, ele diz o seguinte, é uma bobagem achar que um presidente do Banco Central independente vai fazer mais do que fez o Banco Central quando o presidente da República é quem o indicava. Ou seja, parece que está dizendo, olha, temos que acabar com a independência do Banco Central, que é o que funciona. O COAF no Banco Central não teve mais nenhum escândalo de vazamentos e coisas assim, de se aproveitar para uso político, né? Fazer chantagem, política
de juros. Foi uma política eminentemente técnica e não política. Não teve juro mantido politicamente, que dá o pior problema, que a inflação continua. E aí teve que hoje o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, teve que corrigir o presidente, né? Teve que deixar claro, vamos ver aqui, diz que não, que o presidente não vai tomar nenhuma iniciativa de acabar com a independência do Banco Central, porque, afinal, no governo dele, ele deu plena autonomia ao presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Não é argumento, sinto muito. Não passa pelo terceiro neurônio. Ou seja, ele concedeu autonomia circunstancial, porque o Henrique Meirelles não fez nada que contrariasse o presidente, nem o ministro da Fazenda. Né? Ele foi mais ainda nessa argumentação, né? O presidente da República, lá na tal entrevista à Globo News, porque é independente. Porque é independente, a inflação está do jeito que está e o juro está do jeito que está. Gente, a inflação do jeito que está foi melhor que a inflação dos Estados Unidos e da Alemanha. E o juro passou domado aí, não? Segurando a inflação. Não? Então, ficou, olha, só para repetir, essa autonomia do Banco Central passou 30 anos sendo pretendida e nenhum presidente quis ceder. O presidente Bolsonaro cedeu, abriu mão, deu sinal verde, pode aprovar. Independência do Banco Central, assim como ele deu independência para os ministros agirem nas suas pastas. Não? Bom, e aí, não vai ficar por aí, não. Tem mais um trecho que eu não tinha visto ainda da tal entrevista. Ele disse o seguinte, que o empresário não ganha dinheiro porque ele trabalha. Ele ganha dinheiro porque os trabalhadores dele é que trabalham. Gente, é o primarismo da liderança sindical da luta de classes. Não? O empresário explorador do trabalhador. Esquece tudo. Tudo que a economia ensina lá, mais elementar, né? Formação de capital é pelo acúmulo de trabalho. A tecnologia também faz parte. O conhecimento, o risco do empresário, que é o pagador de impostos. Meu Deus. Bom, vamos em frente. Sim, tem mais uma. Olha a confissão. Você sabe, né? O secretário de Segurança do Distrito Federal, que estava em férias, está preso. Anderson Torres. Teoricamente, porque ele não agiu. O governador do Distrito Federal foi afastado. Teoricamente, porque não agiu. E olha a confissão do presidente da República. Nós cometemos um erro elementar. A minha inteligência não existiu. Saí daqui na sexta-feira com a informação de que estava tudo tranquilo. Eu não sei se vocês viram a entrevista do ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, de Michel Temer, o general Sérgio Etchegóin, na Rede Pampa, em Porto Alegre, na TV Pampa. Ele disse que, quando aconteceu algo parecido, 2017, invadiram 3 ministérios no mesmo dia, tocaram fogo, Ministério da Agricultura. Ninguém saiu do palácio. Estava ele, GSI, o ministro da Defesa, o Raul Jungmann, o ministro da Justiça, o Torquato, e o presidente da República, Michel Temer. Não saíram de lá enquanto não solucionasse. E tinham informações disso e adotaram todas as medidas para a pior hipótese. Etchegóin diz, qualquer manual de segurança, qualquer tratado de segurança,
a prevenção sempre prevê a pior hipótese. E havia 15 policiais legislativos guardando o Congresso, eu não sei quantos, mas havia poucos no Supremo. E o Palácio do Planalto também estava assim, basicamente desguarnecido, sem reforço, que era o caso de ter reforço. Quem é que cuida do Palácio do Planalto? É a PM do Distrito Federal? Não. Quem é que cuida do Congresso? É a PM? Não. Quem é que cuida do Supremo? Não. É a Polícia Judiciária, a Polícia Legislativa e as duas unidades do Exército, Batalhão da Guarda Presidencial e Regimento de Cavalaria de Guardas, os Dragões da Independência e os Granadeiros do Imperador. E Etchegóin lembra que quem mais trabalhava nisso era a Força Nacional, porque é composta de policiais experientes, muito mais experientes que os recrutas, que, por mais bem formados, ainda não têm um ano de experiência, enquanto os policiais da Força Nacional têm anos de experiência. E agora me surpreendo, ouço o ministro da Justiça, ouço as notícias aí de que vão mudar a Constituição para que uma Força Nacional faça isso. Não, peraí, já faz isso há anos. Já faz isso há anos. Parece que não sabem. Pelo menos em 2017 estava sendo empregada como preferência. E a outra, desculpem, é que está aparecendo tanta coisa, né? Ele disse que é contra uma CPI para investigar a violência, condenável, e certamente tem que ser punido quem destruiu o patrimônio público, óbvio, né? Mas é contra uma CPI para investigar. Razões do presidente da República. Uma CPI pode não ajudar e pode criar uma confusão tremenda. Isso seria aplicável para a CPI da Covid? Seria. Ou por quê? Por quê? Porque foge do controle. Fica na mão dos políticos, que vão querer apurar responsabilidades, não apenas dos agentes ativos, os invasores, os baderneiros, os vândalos, mas os agentes passivos, que não preveniram. Porque estava lá o acampamento, as pessoas estavam caminhando, ninguém consegue vir fazer essa distância, o acampamento fica no outro extremo do eixo monumental, não é perto não. Bom, então, é isso aí. Fala em CPI, né? Falar em ação do parlamento. O senador Eduardo Girão, que está em Washington, nesta sexta-feira ele participa da Marcha pela Vida. Vai encher as ruas de Washington, pró-vida, manifestação contra aborto. E ele me ligou porque eu falei aqui, o Congresso não faz nada, aí o Supremo legisla. Ele me disse, não, o Congresso está fazendo, o Supremo é que toma a iniciativa, porque sabe que lá no Congresso as medidas não vão ser iguais, vão ser opostas, serão pró-vida e não pró-aborto. Me diz ele que tem ministro do Supremo que faz palestra por aí pregando a descriminalização do aborto e da maconha. Pregando assim abertamente, né? Coisa que vocês nunca viram o ministro Teori Zavascki fazer. Nunca ficou falando por aí, dando palestras e anunciando preferências pessoais sobre assuntos a respeito dos quais terá que votar. Vocês nunca viram Teori Zavascki fazendo isso. Bom, mas ele diz que tem lá um projeto de lei da vida que Rodrigo Pacheco não agenda para votar, né? Que há uma invasão de competência do Supremo, que quer de ativismo jurídico substituir o parlamento, nesse caso, nessas questões absolutamente polêmicas, porque dizem respeito à vida, que é um direito que está lá no artigo 5º da Constituição, entre o início do artigo 5º já fala no direito à vida, e que tem lá um Estatuto do Nascituro que está há décadas no Congresso e ninguém dá uma
decisão. E, por fim, só para lembrar, né, o governo agora vai trocar 26 dos chefes da Polícia Rodoviária Federal nos estados e 18 chefes da Polícia Federal. Tem todo o direito de fazer isso. Só o Bolsonaro que não teve esse direito, que o Supremo não deixou. Então é isso. Olha só, a gente falou aí de fome, né? Desemprego no fim de novembro, saiu agora. Estava em 15%, praticamente. Veio a Covid e agora está em 8% em fim de novembro. Quase 100 milhões de brasileiros ocupados. Renda média, em um ano, subiu 7,1%. Dados do fim de novembro. Desculpem, hoje foi muita coisa. Meu Deus. De Brasília, Alexandre Garcia.